Eu trouxe um exemplo aqui bem simples para a gente aplicar a teoria que foi vista nas últimas aulas. Eu sei que eu sempre acompanho a teoria de algum exemplo, mas esse aqui é realmente um exemplo prático. Até estava conversando com os alunos ali no início da aula, que é um exemplo que é bem o que vocês vão ser cobrados, digamos assim, tá? Um pouquinho mais até do que isso, porque a gente não terminou o nosso conteúdo. Vai ter só mais um conteúdo, que é margem de ganho de fase. Margem de ganho, inclusive, a gente vai começar a ver na aula de hoje. Mas é importante conseguir trabalhar com o diagrama de Bode, tá? Então, dado um diagrama de Bode que a gente vai desenvolver no início aqui, bem rápido, porque é um Bode bem fácil, vocês têm que ser capazes de, a partir do Bode, tirar conclusões a respeito do comportamento da malha fechada. Esse é o objetivo de se estudar a resposta em frequência, como eu já expliquei para vocês. Tá? Então, eu vou focar, ó pessoal, isso tem que saber, olha, tu tem que fazer assim, 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 fazer tipo um algoritmo para se dar bem nessa parte do conteúdo. Primeiro ponto, né? Eu peço para vocês avaliarem a estabilidade utilizando o Next. Qual que é o segredo aqui? Primeiro, não qual que é o segredo, né? Mas uma dica. Se eu dou a equação, vocês conseguem verificar via Hurwitz. Mas muito provavelmente não, no trabalho, eu não vou dar a equação para vocês. Eu vou dar direto o diagrama de Bode, então vocês não vão saber a equação. Tá? E eu aconselho fortemente a nem buscar essa equação. Ah, eu posso verificar no Bode, encontrar mais ou menos uma equação aproximada? Posso. Mas é arriscadíssimo, porque eu não vou ter garantia da localização. Né? Eu vou desenhar esse Bode para exercitar, mas desenhar do Bode eu vou esquecer a equação e trabalhar direto com o diagrama de Bode. E é isso que vocês têm que fazer. Tá? Porque muitas vezes eu não vou ter a equação na prática, não vou ter o modelo, porém eu vou ter uma boa noção da resposta em frequência. E só tendo uma boa noção da resposta em frequência eu posso saber estabilidade, eu posso saber ganho DC, eu posso saber erro em regime permanente, eu posso verificar ou projetar o sistema para ter menos ou mais sobressinal. Tá? Então, o objetivo nessa parte vai ser mais da metade do trabalho, é trabalhar só com o Bode, só com a resposta em frequência. Tá bom? Fica essa dica. Como é que eu resolvo esse carinha? Né? Como é que eu avalio a estabilidade de um sistema usando o Next? O primeiro passo é traçar o diagrama de Next. Tá? E para traçar o diagrama de Next, eu vou para o diagrama de Bode, vejo como é que é o comportamento de magnitude e fase e transcrevo esses pontos para o meu plano complexo exatamente igual à curva polar. Tá? Então, o primeiro passo é traçar o Bode e traçar o gráfico polar desse diagrama de Bode. Tá? É isso que eu vou fazer rapidão. Primeiro ponto não, mas um ponto importante. Quando eu avalio a estabilidade usando o Next, eu vou trabalhar com a função de malha aberta. Qual que é a função de malha aberta? Ramo direto vezes ramo de realimentação. Então, nesse exemplo, a equação de malha aberta é 10K sobre S mais 1 ao quadrado. Tá? Esse é a função de malha aberta. Como eu quero saber avaliar a estabilidade em função de K, primeira coisa que vocês têm que fazer é colocar o K valendo 1. Por que eu vou fazer isso? Né? Porque daí eu vou ter todo o meu diagrama de Bode e o meu diagrama de Next sabendo que aquele resultado é para K igual a 1. E a gente vai pensar, o que acontece se eu dobro o ganho, se eu divido por 2? Tá? O ganho, traçar as coisas para o ganho unitário é bem importante. Tá? Normalmente, quando eu fecho a malha de um sistema, eu vou fechar com um ganho unitário. Né? E a partir daí, pensar, eu vou diminuir, aumentar o meu ganho, o que eu vou fazer? Tá? Então, se eu quero avaliar a estabilidade por Next, primeiro tu faz as coisas para K igual a 1 e depois tu vai avaliar a estabilidade como a gente vai fazer. Tá? Então, se eu faço K igual a 1,
Essa malha aberta vai ficar assim, ó. Vai ficar 10 sobre S mais 1 ao quadrado vezes 1 sobre S. Por que que eu fiz isso, tá, pessoal? Porque eu vou traçar esse diagrama de Bode de uma maneira diferente do que eu fiz nas últimas aulas. Ô, professor, por quê? Porque eu tô afim, tá? Na verdade, vocês podem sim fazer toda aquela ladainha, separar nas curvas um padrão, daí vai ficar 10, 1 sobre S mais 1 ao quadrado, vezes 1 sobre S. Daí tu vai traçar 3 curvas, somar e partir para o abraço. Vou fazer um pouquinho diferente, por quê? Porque a gente começa a ter um pouquinho mais de fluência no diagrama de Bode, traçar mais rápido, isso auxilia, né? Mas quem está com dificuldade para traçar o Bode, tem que fazer que nem eu fiz na aula passada. Então, o que eu vou fazer? Eu vou traçar 2 curvas só. Né? Eu vou traçar primeiro essa aqui, ó. E por que eu vou fazer isso? Porque é uma curva fácil. Esse sisteminha é um sisteminha que tem ganho DC 10. E ele vai ter um polo, o quê? Ele vai ter um polo duplo em 1 radiano. Então, se eu traçasse só esse diagrama de Bode, só esse carinha, quem já traçou algum sabe que é muito fácil, né? Ele começa em 20 dB, porque é um ganho 10, e na frequência de 1 radiano cai 40 dB por década. Isso eu conseguiria o mesmo resultado somando a curva do ganho, que é 20 dB, mais a curva padrão do polo complexo. Eu só fiz isso mais rápido. Né? A fase começa em 0 e vai a menos 180. Isso só desse termo aqui, ó. E a essa curva, detalhe, né? Isso aqui é em 1 radiano. E a essa curva eu vou somar o comportamento do integrador, que a gente sabe que é caindo 20 dB professor, por que exatamente em 1 radiano? É porque é o um polo está zero isso? localizado em 1 radiano. Não seria menos 1, que é zero o denominador? Não, mas ó, um polo que está localizado em menos 1 apresenta uma frequência de quebra, né? O sistema vai mudar o comportamento em 1 radiano por segundo. Certo, muito obrigado. Né? Tem que dar uma olhada nas apostilas de novo. Severino, se tu tiver dificuldade, me manda uma mensagem que eu te explico um pouquinho melhor. Tá? Mas eu não posso explicar de novo isso aqui, porque senão eu vou perder de novo muito tempo, né? Então, manda uma mensagem lá que eu tiro a tua dúvida, tá, meu querido? Ó, o que acontece? Ó, nessa frequência que está sempre associada ao módulo do polo, né, que é quando o sistema muda o comportamento, para um polo simples ele começa se comportando como um ganho e depois ele vai começar a atenuar. Nessa frequência eu tenho esse polo aqui. Né? A curva do integrador, ela cai 20 dB por década o tempo inteiro. E a fase vai estar vai sempre contribuir menos 90 graus. Isso aqui eu expliquei em detalhes nas aulas sobre raízes simples, raiz na origem, raiz complexa, tem uma aula para cada coisa quase. Tá? E o polo na origem, a característica dele é 0 dB em 1 radiano. Tá? Esse carinha aqui sempre vai ter aquela curva, sempre. Tá? Assim como esse carinha sempre tem a curva que começa em 0 e quebra na frequência do polo. E daí eu tenho um ganho de 10 que levou a um ganho 20 aqui, que eu juntei numa curva só. Fiz mais rápido. Né? Na verdade, dava para fazer numa curva só que daí eu vou deixar para quando vocês tiverem mais fluência. Né? Então, quando eu Alô? Então, quando eu somo essas duas curvas, mais e mais aqui, eu vou ter uma curva que começa em 20 não, né, desculpa, que cruza em 1 radiano 20 dB. Mas ela cai 20 dB no início e aqui ela vai cair 60. E nesse ponto, 20 mais 0, eu tenho 20 dB. Então está aqui a curva de magnitude. Né? A curva de fase começa em menos 90 e na frequência de 1 radiano eu tenho uma queda de mais 180 que vai a 270 graus. O objetivo dessa aula não é Bode, tá, pessoal? Eu estou traçando porque eu sou parceiro de vocês. Né? O ideal,
né? Na prova, eu não vou nem dar a equação, eu vou dar direto o diagrama de Bode para vocês. Vou falar assim, o Bode da malha aberta é tal. Tá? Na prova não, né? No trabalho. Então, o que que acontece? Esse diagrama de Bode, ele faz assim, ó, mais ou menos. Estou traçando que nem minha cara aqui. Né? Na frequência do polo, eu vou ter aqui 14 dB. Por que 14 dB? Porque por uma raiz simples, eu caio 3 dB da assíntota para a curva real, só que como eu tenho uma raiz dupla, eu tenho menos 3 de um polo e menos 3 do polo repetido. Né? Então eu vou ter 14 dB. Então esse é o diagrama de Bode, assim, traçado bem rápido. Lembrando, o objetivo na aula de hoje não é o Bode. O objetivo é ir para o Next. Tá? Mas é bem importante saber traçar o diagrama de Bode, né? Porque vai ser questão também do trabalho. Né? Mas como eu já fiz vários Bodes, eu não posso assim, perder tanto tempo nesse traçado. O que acontece agora, pessoal? Dessa curva, eu tenho que vir para o diagrama de Next. Tá? E esse Next é um pouquinho chato, porque ele tem um polo na origem. Né? Então, por que ele é chato nesse sentido? Quando eu vou desenhar a curva polar, né, a curva polar, eu, Renan, normalmente começo a traçar ela pensando no ômega tendendo a zero. Ou seja, eu vejo o comportamento do sistema quando a frequência tende para um valor pequenininho. Nesse sistema, qual que é o grande problema, entre aspas, né? É que o sistema, por ter polo na origem, ele vai ter ganho DC infinito. Ele vem lá de infinitos dB, né? Pode ver, ele vem lá no infinito e vem caindo 20 dB por década. Esse ponto que está lá no infinito, lá no mais infinito dB, ou seja, a frequência tendendo a zero, né? Esse ponto eu não vou conseguir desenhar nesse gráfico. Né? Eu não consigo, é impossível. É virtualmente não, é impossível. Eu precisaria o quê? Infinitamente lá para baixo. Não consigo, não pode. Moisés não consegue. Tá? Então, o que acontece? Como é que normalmente eu represento esse valor? Tá? Eu represento as frequências mais próximas de algum valor que faz sentido, digamos assim. O que acontece? Exemplo, se aqui eu estou em 20 dB, nessa frequência 0.1, eu vou estar, como eu caio 20 dB por década aqui, eu vou estar em 40 dB. 40 dB é 100 em valor absoluto. Né? Então eu vou ter uma coisa que tem amplitude 100 e fase quase 90, mas eu não tenho fase 90. Então o que acontece? Né? Não é na prática, né? Mas matematicamente, quando o ômega tende a zero, a fase do sistema é menos 90 graus. Tá? Só que se eu levo um número com módulo infinito e um ângulo quase 90 graus, ele vai ficar relativamente distante aqui no eixo real, né? Porque como o módulo dele é muito grande, né, ele vai se afastar um pouco aqui do eixo real, a parte real dele, né? A parte imaginária vai tender para infinito. Na real, né, desculpa, na real, existe como eu descobrir que valor é esse aqui, ó. Isso aqui vai tender assintoticamente para um valor, por mais estranho que isso possa parecer. É bizarro isso. Né? Mas se o número cresce indefinidamente aqui, né, se eu tenho uma parte imaginária infinitamente maior que a parte real, a fase tende para menos 90. Tá? Então, esse carinha é um pouco estranho nesse sentido. Né? Mas com o tempo vocês vão se acostumar com essa característica. Por isso que eu digo, escolham um ponto aqui, ó, por exemplo, magnitude 100 e fase 89 ou 85 graus, acho que tem 85 graus. O que vai ser esse carinha? Ele vai ser um ponto que vai ter uma parte, o módulo dele é 100
E esse ângulo aqui, ó, menos 89 não, falha minha, né? Ele está aqui para baixo de 90, menos 95, por aí, ó. Então, esse ângulo aqui, até desculpa, tá, pessoal? Esse ângulo aqui vai ser mais ou menos menos 95 graus. Pegando esse ponto aqui, ó. Né? E o módulo vai ser bem maior do que 20, vai ser 40 dB. Só que o que vai acontecer? E é isso que é difícil de entender, né? Não só, né? É uma conjuntura. Conforme a frequência vai aumentando, a magnitude desse carinha diminui. Eu estava em 20, fui aqui para, por exemplo, estava em 40, desculpa, fui para 30 dB. Conforme eu aumentei a frequência desse ponto para esse ponto aqui. Né? A fase, o que vai acontecer com a fase? Ela vai tendendo para 270 negativo. Mas óbvio que antes de chegar em 270, eu passo por todas as fases. Então, o que esse ponto vai fazer? Ele vai abrindo aqui, ó, fase menos 90, fase menos 135, fase menos 180, fase menos, eu gosto de fazer isso, fase menos 225, né, 225. Só que quando ele vai passando por essas fases, se vocês olharem a magnitude, ela só cai, ó. Então esse ponto que começa com um valor bem grande, ele passa por um valor intermediário aqui, ó, passa por um valor menor, passa por um valor menor aqui. O certo é fazer que nem eu fiz lá no último exercício, pagar ponto a ponto, né? Só que vocês viram que dá trabalho, né? Então, eu acho que vocês têm que começar a treinar a mente de vocês em pensar, olhar a fase. A fase começa em menos 90, né? Mas menor um pouquinho que menos 90, e vai terminar em menos 270. Ou seja, vai terminar em menos 270. Lembrando que isso aqui é a fase de um número. Enquanto a magnitude cai, 40, depois passa por 20, ou por 20 está mais ou menos aqui, depois passa por 14, e esse ponto é o mais importante, já explico por quê. Depois passa por 0 dB, depois passa por menos 20, e assim por diante. Então, vocês têm que pensar sempre que a magnitude e a fase é uma coisa só. É um número cuja magnitude faz esse comportamento, enquanto a fase vai ter esse comportamento aqui. Botei um embaixo do outro para facilitar. Né? Qual que é o ponto fundamental aqui de análise? E é isso que vocês têm que cuidar muito quando vocês estiverem analisando via Next qualquer sistema. O ponto fundamental é o momento em que o sistema cruza 180 graus. Já explico por quê. Tá? E esse é um sistema que cruza 180 graus, de fato, negativo, né? Menos 180 graus. Ele cruza exatamente com 14 decibéis, né? Porque coincide com a frequência do polo em menos 1. 14 decibéis em valores absolutos, né? 14 dB, eu tenho 20 menos 3, 20 menos 10, é 5. 14 dB é 5. Então, na frequência de 1 radiano, esse sistema ele tem magnitude 5 e fase 180 graus. Como é que tu pode confirmar isso se tu tem a equação? Tu substitui o valor de S por J5, porque é a resposta em frequência. Então, se vocês calcularem G de J5... Professor, Diga. eu me perdi um pouco. Por que 5? G de... não 5, né? Foi um erro meu. Obrigado, Leonardo. É J1 aqui, né? Porque a frequência é 1 radiano. Né? A frequência é 1 radiano e é 5 com fase menos 180 graus. Por quê? Isso, eu me confundi. Obrigado, Leonardo.
Eu me confundi, o resultado é 5, mas a frequência em análise é 1 radiano. Tá? Perdão. Então, G de Sim, só J1, que a minha pergunta era por que o resultado ali é 5. Desculpa, eu me perdi um pouco. porque é 14 dB. 14 decibéis é quanto? 10 na 14 sobre 20 é igual a Tá, quanto? isso. Essa 5, né? fórmula de conversão. Isso. Na verdade, só precisa decorar o 20 vezes log na base 10 de x. Isso é em decibéis. Daí tu pode lembrar, né, da transformação resolvendo na mão mesmo. Né? Mas isso aí tá em vários formulários. Né? Para calcular em decibéis é 20 vezes log na base 10. Para calcular o valor absoluto a partir do decibel, é 10 no valor em decibel sobre 20. Então, calculando para a frequência de 1 radiano, pessoal, e isso eu só posso fazer se eu tenho a função. Eu só estou fazendo aqui para provar para vocês. Tá? G de J1 vai ser 10 sobre J mais 1 ao quadrado vezes J. Né? J mais 1 ao quadrado, calculem aí, vocês vão ter que isso aqui é literalmente 2. Menos 2 no caso. Né? Menos 2. Então isso aqui vai ficar 10 sobre 2, que é 5, o módulo. Então o módulo da função de transferência na frequência de 1 radiano é 5. E a fase é 180. Se vocês calcularem aqui a fase, né, isso aqui vai dar 2 com fase menos 90, 2 com fase 90, desculpa. Tá? Então, na verdade, aqui eu vou ter um 5, literalmente isso aqui, calculem aí, tema de casa, 5 com fase 180 graus, que é bem o que a gente viu no bode. Ó. Na frequência de 1 radiano, a fase cruzou por 180 e a magnitude estava em 14 dB. Isso eu fiz sem calcular nada numericamente, só desenhando as curvas, né? Tá? Então, o que que acontece? E aí que tá. Esse ponto aqui, ó, ele é, na verdade, menos 5. Porque o número, ele é 5 de módulo e a fase é 180 graus. Né? É muito importante vocês serem bons em números complexos, pessoal. Tipo assim, eu tô falando, né, assim, porque eu me acostumei a trabalhar com números complexos. Né? Então, vocês têm que lembrar dos números complexos, que 1 com fase 180, na verdade, é menos 1. Né? Isso ajuda muito nessa parte. Tá? Então, o que, que acontece, ó, pessoal? Esse ponto é crucial para a análise, eu já explico por quê. O fato é o seguinte, se eu diminuo um pouquinho a frequência, a magnitude aumenta e a fase atrasa um pouquinho. Então, esse ponto ele vai fazendo isso, que nem eu já tinha desenhado. Ó. Então, esse sistema ele vem assim, ó, fazendo isso, mais ou menos. Eu estou dizendo que nem minha cara aqui. Ele vem mais fechado ainda. Estou desenhando assim porque agora eu comecei assim, né? Mas na verdade ele fecha mais assim, ó. Ele vem mais, né? Enfim. Tá? Depois eu mostro numericamente. Só que o que que acontece aqui, ó, pessoal? No momento que ele cruza 180 graus, ele vai tender para 270. Só que quando ele cruza ali, ó, a magnitude começa a cair, né? A magnitude começa a cair a uma taxa muito grande, 60 dB por década. O que que significa 60 dB por década? Eu estou caindo 1000 vezes, porque 60, se eu fizer a conversão, é 1000. Então, cada vez que eu subo uma década, eu divido por 1000. Então, se aqui eu estou em 5, na próxima década eu vou estar em 5 milésimos. Ou seja, eu já estou na origem quase do plano. Por isso que tem que tomar cuidado com essa parte. Porque a fase ela muda de menos 180 para 270, enquanto a magnitude aqui cai muito. E isso gera uma curvinha assim, ó. Né? Porque, ó, olhem, eu sempre gosto de pensar no ponto, ó.
Fase menos 90, o ponto está aqui, ó. Né? A fase vai indo para 270, ó. Só que a magnitude vai ficando cada vez menor, ó. Lembrando que a magnitude é a distância do ponto até a origem. Se eu der um zoom aqui, eu vou ver que ele chega fazendo isso. Se eu der um zoom aqui nessa parte aqui. Né? Mas se eu desenho isso em escala, fica muito ruim de ver. Tanto que a maioria dos livros consagrados, como Dorothy, eles não desenham muito esses diagramas em escala. Porque a escala meio que compromete o entendimento. Tá? Mas é muito importante que vocês saibam que esse ponto aqui, ó, acontece em menos 5. Por quê? Porque além dessa curva, que é o gráfico polar do diagrama de Bode, para eu ter exatamente o Next, para eu ter o Next do meu sistema, eu vou ter que literalmente colocar todos os pontos conjugados. Tá? Então, quando eu faço os conjugados desses pontos, eu tenho um espelho, eu tenho uma imagem especular em relação ao eixo X. Tá? Então, tudo que eu desenhei não importa, eu posso ter aqui escrito, assinado meu nome. Depois que tu termina, tu vai ter que assinar o teu nome espelhado pelo eixo X. Ou seja, eu até vou desenhar com outra cor, para vocês verem o que é o bode e o que é o conjugado. Então eu vou ficar com uma coisa assim, ó. Uou. E isso aqui vai até o infinito. Isso aqui continua subindo para sempre. Assim como esse carinha vem subindo para sempre. Tá? Para fechar essa curva, porque se vocês leram a apostila e viram a aula, né, o diagrama de Next tem que ser uma curva fechada. Né? E por mais estranho que isso possa parecer, esse diagrama de Next ele fecha a curva sempre no sentido horário, hein? Sempre no sentido horário. Ele fecha a curva fazendo uma semicircunferência com raio infinito. Mas honestamente, pessoal, honestamente, nessa época de pandemia que eu mal consegui falar sobre isso, vocês nem precisam atentar para esse detalhe. Eu sei que é uma coisa triste de falar, mas a gente tem que lidar e trabalhar com contingências, né? Se vocês desenharem o Next e o espelho, vocês nem precisam se preocupar muito com isso, com o fechamento. É só lembrar que a curva é fechada, né? E ela vai sempre fechar no sentido horário. No sentido horário? É, no sentido horário. Tá? Esse diagrama terrível aqui, que está bem torto, bem feio, é o diagrama de Next do meu sistema. E é ele que eu vou estudar para avaliar a estabilidade. Como é que eu faço isso? Tá? Muito, muito simples. Primeiro ponto, né? Tem uma formuleta, né? Tá no formulário, está nas apostilas, né? Que é N igual a Z menos P. Para o sistema ser estável, Z tem que ser 0. Tá? Então, tu precisa encontrar dois carinhas aqui só, o N e o P. O que é o N? Né? O N é o número de envolvimentos que essa curva vai fazer em torno do ponto menos 1. Literalmente isso. Ô, professor, como é que funciona isso? Da onde que tu tirou isso? Essa equação é originada do princípio do argumento, que eu explico na apostila. Tá? Isso tem a ver, literalmente, com a localização dos polos da malha fechada, mas é realmente chato de entender, mas eu acho que eu fiz um bom trabalho na apostila para que vocês entendam. O fato é o seguinte, como é que eu avalio a estabilidade de um sistema de controle? Eu vou usar esse carinha. Tá? O que é o N?
é o número de envolvimentos que o Next fez em torno do menos 1. Menos 1. E vocês conseguem responder isso. Quanto que é o N? No sentido horário, importante, quase me esqueci. N é positivo no sentido horário e negativo no sentido anti-horário. Pessoal, vou até trazer a câmera aqui. Quanto é que é o N para esse infeliz aí? Quantas vezes o Next envolveu o ponto menos 1? Uma. Quantas voltas eu dou em torno do ponto menos 1? Só uma? Não. Nenhuma. Não. Não, é 2 se contar de fora, pontilhada. 2, exatamente, tá? Exatamente. É um detalhe, mas é importante, tá? É 2 voltas. Eu dou 2 voltas em torno do ponto menos 1 nesse sistema, tá, pessoal? Por quê? Porque eu tenho toda aquela volta por fora, ó, né? Então, eu gosto de pensar, pensa que tu é o ponto, né? Pensa literalmente que esse menos 1 é um palanque e que tu enrola uma corda. Até eu não tenho aqui. Vocês conseguem enxergar esse fio, né? Consegue. Então, eu tô aqui no ponto menos 1, ó. Tô aqui no ponto menos 1. Se eu sigo o caminho do Next, se eu sigo o caminho do Next com esse fio. Então, olha lá. Fui. Tô na origem, ó, lá na origem. E continuei, né? Porque agora eu tô na parte verde, ó. E fui lá. E terminei. Se eu contar o número de voltas, eu espero que vocês vejam, né? Vai ser difícil, né? Eu tenho 2 voltas. Dá pra ver. Dá pra ver, né? Eu dei 2 voltas. Tá? Pode parecer uma coisa ridícula, mas eu acho muito legal isso, honestamente. Eu acho divertido contar os envolvimentos. É muito melhor do que fazer o Hurwitz, na minha opinião. Tá? Então, para esse sistema, N é 2. Quanto é que é o P? O que é o P? Se vocês viram a aula passada, ficou bem claro que P é o número de raízes instáveis da malha aberta. O número de polos da malha aberta que estão no semiplano direito. Quanto é que é o P desse sistema? Quanto é que é o P? 3. 3! 3, meu! Perdeu o minguinho aqui, ó. Tipo Jogos Mortais. Quem quer perder aí Desculpa, o número de polos? Não é o número de polos, eu não falei isso. O que eu falei? Ah, tá. Que P é o número de raízes instáveis da malha aberta. O número de polos da malha aberta que estão no semiplano direito. Aqui é no medo. O que eu falei? Não. Pessoal, vou fazer outra pergunta. O que eu acabei de falar que era o P? Alguém me repete, por gentileza. Os polos instáveis? Tem uma palavra importante. É o número de polos, o quê? Instáveis? Instáveis. Instáveis da malha aberta. Quantos polos da malha aberta instáveis eu tenho? Nenhum. Obrigado. P é 0. Tá? P é o número de polos instáveis da malha aberta. P, pessoal, P, só um minutinho. P claro. Só vai ser diferente de 0 para malhas abertas instáveis. Aí bem instáveis, né? Não é nem marginalmente, é instáveis. Diga. O que seriam polos instáveis? São polos no semiplano direito. São polos que instabilizam o sistema. 0, entendi. Obrigado. Imagina. Pessoal, dado N, dado P, tu vai simplesmente calcular o Z. Tá? Então, Z é igual a N mais P. Nesse caso, Z é igual a 2.
que eu falei no início da aula, no início dessa dedução bizarra? Quanto é que tem que ser o Z para o sistema em malha fechada ser estável? Vocês estão prestando atenção em mim? Cadê aqui? Eu quero alguma coisa. Eu vou aplainar a sola do pé de vocês, rapaz. Isso aqui é uma plaina do meu nono. Dá uma olhada nisso. Toda de madeira. Z tem que ser 0 para o sistema ser estável em malha fechada. Então, pode parecer bizarro, né? Se Z não for 0, a malha fechada é instável. Significa que esse sistema para K igual a 1 é um sistema instável. Ô, professor, como é que funciona essa maravilha? Tem a aula que eu falo e tem a apostila que é fundamental ler, pessoal. É uma coisa difícil de explicar. Mas mesmo quem não entendeu, é só seguir esses passos e vocês vão conseguir avaliar a estabilidade do sistema sem nem ter propriamente a equação, só com o Bode. Tá? A questão é, tá? Se eu envolvo o -1 e a planta em malha aberta for estável, né? Se eu envolver o -1, fudeu. Eu não posso envolver o -1. Tá? Isso está intimamente ligado ao atraso de 180 graus. Por quê? Só dando um relance aqui de relance. Essa realimentação negativa, ela já vai inverter 180 graus a fase. Né? Então, se o meu sinal aqui tem uma fase X, ele vai chegar aqui em contrafase, por causa do menos. Tá? Se o ganho do sistema na frequência de 180 graus for maior do que 1, tá? Essa componente de frequência, quando eu defasar ela 180, ela vai ficar em fase e somar com essa componente aqui. Tá? Esse é o jeito mais simples de explicar tudo isso, honestamente. E o que acontece? Eu tenho uma realimentação aqui que vai só crescer. Tá? Então, a resposta em frequência ela influencia a estabilidade nesse sentido. Na componente de 180 graus, se o sistema tem um ganho maior do que 1, eu crio essa realimentação que se assemelha a uma realimentação positiva, digamos assim. É bem mais chato que isso. Mas faz sentido se eu sei bem a resposta em frequência, claro. Tá? Um detalhe importante. Eu vou fazer uma pergunta mais complexa agora, mais chata. O que acontece com esse sistema se eu diminuo o ganho? Quais vão ser as mudanças que eu vou promover nesse diagrama de Bode? Se eu diminuo o ganho K, por exemplo, para 1/2. 1 dividido por 2. O que acontece com o diagrama de Bode aqui? É como se eu tivesse literalmente multiplicado todo mundo por -6 dB. Então, o que acontece? O meu módulo cai. A fase não muda. Mas a minha curva de resposta em frequência aqui vai ficar mais baixa. Eu vou diminuir o ganho do meu sistema. Tá? É como se eu tivesse pegado todos os pontos do Next e dividido por 2. O que vai acontecer com esse Next? Ele vai emagrecer, eu gosto, ele vai desinflar, como se eu estivesse esvaziando uma bexiga. Né? Ele vai encolher. Perfeito? A questão que fica agora é o seguinte: existe algum valor de ganho que eu aplique nesse sistema e ele não envolva o ponto -1? Uma pergunta complexa essa, né? Eu vou reformular ela. Existe algum ganho, né, que eu faça o sistema não envolver -1? Eu não fiz a mesma pergunta, não reformulei porra nenhuma. É possível com esse sistema eu não envolver -1 só mexendo no ganho? Pensando aqui, Zé. Pensando. Pensa só. Imagina esse gráfico
todos os pontos dividido por 2. Na verdade, esse gráfico vai ficar assim, não vai? Ó, tudo bem, aqui ele vai continuar indo para infinito, né? Mas pensem aonde importa. Aonde que importa para eu contar os envolvimentos? Essa segunda curva que eu desenhei, eu continuo ou não continuo envolvendo o ponto menos 1? Porra, terminou aqui meu cabo. Sim, ela envolve, hein? Envolve ainda, né? Mas eu mapeei esse ponto que estava em 5, agora ele está em que valor aqui? 2,5, né? Existe um valor de ganho que eu aplique nessa porcaria que faça com que esse ponto não envolva o menos 1? Existe. Cansei. E eu vou fazer uma pergunta ainda mais difícil agora. Que ganho é esse? Qual que é o ganho que eu aplico nesse sistema que faz com que eu não conte 2 aqui, mas conte 0? Ou seja, com que faça com que essa curva, com que essa curva não passe pela esquerda do menos 1. Que ganho é esse, pessoal? O Sephiroth vai cortar vocês no meio. Eu vi Cães de Aluguel ontem. Não sei se vocês já viram. O Tarantino? É esse? senhor. Eu vou botar aquela música lá. E vocês vão ser os policial. Pessoal, é uma coisa meio lógica, né? Se para ganho 1 eu mapeei o ponto em 5, para que ganho eu vou mapear esse ponto em 1? Pessoal, estou triste. Agora fiquei chateado. Fiquei chateado. Se eu multiplicar toda essa função por 1/5, esse ponto que eu calculei 5, eu vou calcular que valor? 1. Né? E, na verdade, eu vou estar no limite do envolvimento. Vou mostrar uma coisa que facilita, porque, pelo visto, ninguém leu a apostila, ou muito pouca gente viu a apostila. Aqui, critério de estabilidade, olha, até linkei o filho da puta para vocês xingarem ele. Não sou eu que inventei isso aí, foi o Next. Seguinte, ó, pessoal, todo o processo de mapeamento aqui, explicando o que é uma curva parametrizada, uma curva polar, peguei o board, mapeei todos os pontos de aba 4, imagina o trabalho que me deu fazer isso, para vocês não lerem. Porcozil! Olha só, pessoal. O que acontece? O que acontece com esse sisteminha? Não é exatamente o mesmo sistema. Tá? Acho que tem um exemplo melhor aqui. Ó. Aqui, ó. Ele é um pouco diferente, esse Next. Mas vocês percebam que eu saio de um ponto, dou uma volta, faço uma curvinha e termino, e depois eu espelho. Nesse exemplo aqui, ó, se eu aumento o meu ganho, eu posso envolver. Por quê? Olha só. Que tem vários ganhos diferentes. O ponto menos 1 está aqui. Para nós, eu começo nessa curva roxa. Ó. Eu começo envolvendo, eu faço assim. Ó, só que se eu diminuo o ganho, essa curva ela vai começar a ficar cada vez mais magrinha. Ó. Daí eu vou para o azul, vou para o meu verde. E existe um certo valor de ganho, até está aqui mais para baixo, que a curva cruza exatamente em cima do ponto menos 1. E nesse instante, que está representado mais aqui embaixo, ó, que é essa curva vermelha, eu não consigo dizer se o sistema envolve ou não envolve. Tá? Esse carinha é conhecido como ganho crítico ou margem de ganho do meu sistema, que é literalmente o ganho máximo que eu posso aplicar. Na maioria das vezes, tem alguns casos que não, tá, pessoal? Mas para sistemas como via de regra, a margem de ganho é o ganho limite para que o sistema seja estável. Que nesse exemplo que a gente fez no quadro é 5, é 1/5, perdão. Nesse exemplo que a gente fez no quadro é 1/5. Porque para 1/5 eu vou ter literalmente a curva passando aqui por cima do menos 1.
Se eu diminuo ainda mais o meu ganho, o que vai acontecer? Eu vou ter uma curva como essa azul aqui, ó, cruzando por dentro do ponto -1. E quando isso acontece, o meu N se torna 0. O N sendo 0, o P se mantendo 0, obviamente, porque o P não muda, eu vou contar um Z, eu vou calcular um Z que é 0. E a condição de estabilidade, por critério de estabilidade de Nyquist, me diz que o Z tem que ser 0. Né? Então, na minha opinião, honestamente, muito embora seja mais difícil de entender, o critério de estabilidade de Nyquist ele é muitíssimo mais divertido de aplicar. Né? E eu não sou masoquista, pessoal. Não. Por quê? Porque para avaliar a estabilidade via Nyquist, eu só preciso contar os envolvimentos dessa curva, que é o diagrama de Nyquist. Tá? Então, o procedimento é sempre o mesmo. Eu vou ver o bode do sistema, por exemplo, esse carinha aqui. Tá? Esse diagrama de bode começa em 0 dB e fase 0 grau. Então, 0 dB é 1. Então, pode ver que o ômega tendendo a 0 aqui, eu estou praticamente em cima do eixo real. Ó. E conforme, nesse exemplo, nesse aqui que eu estou mostrando na apostila, conforme a frequência aumenta, o sistema se mantém em 0 dB, mas para alta frequência ele começa a cair aqui, no caso, 40 dB por década. Né? Então, o que acontece? Esse sisteminha ele vai vindo, atrasando a fase também, esqueci de avisar, ó, esqueci de pontuar para você. Ó. A fase vai tendendo de 0 paulatinamente até 180. Né? Então, o sistema ele parte com ganho 1, o ganho vai diminuindo enquanto a fase vai o quê? Tendendo a 180 graus. Só que nesse exemplo, esse exemplo é interessante, tá, pessoal? Por que esse exemplo é interessante? O sistema não cruza 180 graus. Ó. Então, o que acontece? Se eu der um zoom aqui, eu vou verificar que ele jamais passa lá para o segundo quadrante. Em não passando para o segundo quadrante, nesse carinha, olha que bonito esse Nyquist. Ó. Esse é literalmente o Nyquist do sistema. Em não passando para o segundo quadrante, olha o que acontece. Eu posso aumentar o meu ganho à vontade, que eu jamais vou contar um N diferente de 0. Esse aqui é um sisteminha que eu não consigo instabilizar para nenhum ganho. Na verdade, eu posso colocar o ganho aqui matematicamente infinito. Né? E tudo isso é feito só olhando o diagrama de Nyquist. Então, pessoal, o que eu aconselho vocês fortemente a fazer? E olha, eu aposto que pouquíssimos leram com calma essa apostila. Né? Então, eu falo isso com tranquilidade porque eu conheço meu eleitorado. Então, vocês têm que pegar as apostilas desde a resposta em frequência, que eu explico o que é o board, e ler, pessoal. Não é ver as figuras. Não é ler as figuras que nem falava o Cidade de Deus. Né? É ler com calma e com tranquilidade. Eu tenho certeza que essa leitura vai ser reveladora para vocês, principalmente com quem está com dificuldade para entender o Nyquist. Né? Porque eu me esforcei de verdade para explicar, me esforcei muito para fazer um texto, né, que a leitura ajudasse vocês a entender as coisas aqui em aula. Né? Então, por favor, eu peço para vocês, leiam, não pulem nada, nenhuma vírgula. Não entendeu? Lê de novo. Né? É importante, pessoal, é importante isso. Né? Eu falo assim do fundo do coração. Né? Isso aqui é um presente meu para vocês. Eu nunca entendi Nyquist no colégio, não. Eu nunca entendi Nyquist na graduação, honestamente. Né? Então eu falei assim, eu quero mudar isso. Né? E muito embora seja uma coisa que está caindo em desuso, e honestamente está caindo, Nyquist é a base para todo e qualquer processo, por exemplo, de sintonia de PID.
todos os processos de sintonia de PID clássicos que vocês vão aprender e usar pra caralho, vocês devem a esse infeliz aqui. Então, a gente não pode desprestigiar ele. Tá? Então, vocês têm um compromisso comigo nesse final de semana, que é ler essas apostilas com muita calma. Eu garanto para vocês que vocês vão entender o critério de estabilidade de Nyquist. Tá bom? E um detalhe, até deixa eu dar um stop share aqui. E um detalhezinho, pessoal. Né? Eu vou postar outras aulas, né? Tem exemplos aqui do semestre passado, né? Eu vou postar, não vai ser o primeiro nem o último Nyquist que a gente vai fazer, e quanto mais exemplos vocês fizerem, melhor vai ser, mais vocês vão entender. E daí aqui estava o gabarito de circuitos que estava corrigindo. Eu até estava explicando para o Severino que é um processo que vocês podem, não digo inventar, não deixa de ser inventar, vocês podem criar uma função de transferência qualquer, por exemplo, tem alguns Nyquists que são bem difíceis, tá? Honestamente, são complicados. Por isso que a gente sempre trabalha com sistemas com bodes simples. Então eu vou colocar aqui, isso aqui é aleatório, literalmente aleatório, eu não faço ideia o que vai surgir aqui. Tá? Mas imaginemos que eu tenha esse diagrama, essa função de transferência. O bode é bode, né? Bode. Tendo o diagrama de bode, Gridion, para exercitar o traçado do Nyquist, que é importante, né? Pega cada ponto aqui, escolhe frequências. Eu quero a frequência 0,1, magnitude é menos 14 dB, a fase é tal. Daí guarda esse ponto e plota. Pega um outro ponto aqui. Era pra gente estar vendo alguma coisa? Era. Puta que pariu, eu descompartilhei a tela, né? A gente tá vendo só tu. Filha da puta! Só um minuto. Cadê aqui? Share. Pronto. Desculpa aí, pessoal. Então aqui eu criei literalmente um bode qualquer, né? Fiz o diagrama de bode e com o MATLAB, melhor que os meus desenhos atrozes, tu pode ver e ter precisão, tu pode escolher uma frequência, 0.01, daí tu vai aqui, magnitude e fase. Aí tu escolhe uma frequência mais acima. Né? E daí literalmente grafica. Nyquist é um gráfico, pessoal. Vocês têm que usar a caneta, papel, quadriculado, régua, um transferidor, se precisar. Eu gosto de traçar no olho, mas sempre sai umas coisas horríveis, mas enfim. Aí em casa, com o tempo, vocês façam isso. É uma questão de 5 minutos, honestamente. Pega esse ponto aqui, ó, menos 14 dB, fase menos 6,75. Bom, menos 14 dB, 10 elevado... Eu sei de cabeça, mas vocês só calcular. 0,19, 0,2. Né? E daí pega outro ponto. Aqui, a frequência de 1 radiano. Continua em menos 14, só que daí a fase já foi lá para menos 39. Guarda esse ponto, plota ele no gráfico. Daí vai lá para mais um. Esse aqui é interessante. Ó. 14, ele aumenta um pouco, tá vendo? 14, 14.6, 14.8. Né? Então esse Nyquist aqui ele já vai ser um pouco diferente, porque ele vai aumentar um pouquinho a magnitude. Né? Mas daí, para verificar se tu acertou, Nyquist. E daí ele vai te dar o Nyquist, olha só. Peraí, zoom. E vocês já podem me responder aí, pessoal. Ó. Quanto é que é o N desse sistema aqui? Quantas vezes esse gráfico envolve o ponto menos 1? 0. Nenhuma, tá? N é 0, perfeito? Beleza? Show? Todo mundo entendeu? A malha aberta, poli do G. Quantos polos instáveis tem a malha aberta? Nenhum. N0, P0. Quanto é que é o Z? 0. 0. Esse é um sistema que, se eu fecho a malha, ele é estável. Eu até posso fazer G da malha fechada aqui. Por isso que eu
pedir para vocês fazerem isso no trabalho 2. Ensaiar o sistema, fechar malha, ensaiar, fechar malha, ensaiar, porque é importante para verificar isso. Ó. Feedback, né, G1. Até vou fazer uma coisa aqui, ó, step. Tá aqui, ó, o sistema é estável. Ele estabilizou. Ó. E olha que interessante aqui, ó. Eu vou multiplicar por 10, por 20, por 30, que seja. Ó, vezes, por 30 não, por 100. Eu vou multiplicar por 100. Esse sisteminha aqui, ó, multipliquei por 100, né, o ganho. Quanto é que é o N dele? 0. 0, né? O P continua sendo 0, porque eu só mudei o ganho. Significa que ele continua estável. E, na verdade, explicando, ó, ele sempre vai ser estável porque eu não tenho possibilidade de cruzar esse eixo aqui, entenderam? Por quê? Porque ele não cruza 180. Esse é o segredo. Só que uma coisa bem importante, bem interessante, na real. Ele está mais perto de envolver, mesmo não envolvendo. O -1 apareceu aqui bem perto da curva, né? E é exatamente por isso que se eu fecho a malha com esse infeliz aqui, ó, eu vou ter uma resposta mais oscilatória. Ó. Porque mesmo ele sendo estável, ele está mais perto de instabilizar. Então o Next, e obviamente o Next está associado ao Bode, me dá essa noção. Que era uma noção que eu já tinha com o LGR. Pessoal, toda essa teoria que a gente está vendo é anterior ao LGR. Eles faziam assim antes do LGR. Né? Agora, se o sistema, eu espero que esse aqui seja estável, deixa eu dar uma olhada. Ele é estável, né? Esse sisteminha aqui, ó, eu aumentei o grau. Se eu olhar o bode dele, cadê o bode? Aí o bode. Grid on. Grid on. Eu vou ver que ele pode, ele cruza, na verdade, não é que pode, ele cruza 180 graus. Ó. Tá? E percebam que eu não faço ideia, eu nem calculei os polos, eu só estou fazendo o bode. Se eu faço o next, eu posso dizer se ele é ou não é estável. Ó. O -1 está aqui, ó, pessoal. Deixa eu ver aqui, cadê? Oh, o -1 está aqui, ó. Uou! O N é 0. O P é 0, né? Eu já calculei os polos, ó. O P, eu não tenho polo no semiplano direito na malha aberta. Tá? Só que esse carinha tem uma diferença. Se eu vou aumentando o ganho, ele vai fazendo assim, ó. Vai chegar um momento em que ele vai fazer assim, ó. Uou! E nesse momento ele instabiliza. Eu acho muito legal, honestamente eu acho muito bacana. O Nike eu acho muito mais divertido do que Hurwitz. E na real, isso é tão bacana que é o seguinte, ó, se eu tenho esse diagrama bem traçado, vou dar um zoom aqui, ó, eu já sei qual que é o ganho que instabiliza esse sistema sem fazer Hurwitz. Esse valor aqui é 0,09. Não sei se vocês conseguem enxergar aí. Ó. 0,09, vamos dizer que é esse ganho aí. 0,09. Esse é um sistema estável, né, cujo ganho na frequência de 180 graus é 0,09. Se eu uso o inverso desse ganho, K igual a 0,09, só que 1 sobre, eu mapeio aquele ponto em 1. Vou mostrar para vocês. Ó. Olha ali, ó. Olha ali. Deixa eu diminuir essa minha cara, tá me atrapalhando assim, porra. Aí, ó. Olha ali. Olha ali, peraí. Oh, deixa eu dar um zoom. Pergunta para vocês, ó. Se eu fechar a malha com esse ganho, ele vai ser estável ou instável?
Instável? Instável, mas por muito pouco, vocês notaram? Por muitíssimo pouco. Muitíssimo pouco. Sim. Vou fechar aqui, ó. Feedback. Eu acho muito legal isso. Feedback K vezes G. Ó, instabilizou. Mas, se eu não usar um ganho de 11.11, se eu usar um ganho de 11, ó, ele está no limite da estabilidade, pessoal. É bem difícil de ver até. Né? Mas eu vou mostrar para vocês aqui. Na verdade, para garantir, eu precisaria simular com com muitos pontos, né? Porque pode ver que ele não tá nem uma senoide aqui, tá meio quadrado, né? Então eu vou só diminuir um pouquinho o ganho para não cair em problemas numéricos, né? Então eu vou usar 10.9. Acho que já vai ser o suficiente para estabilizar bem, ó. Porque se eu faço o Next com 10.9, cadê? Aí, ó. 10.9, eu vou ver que ele não envolve. É muito legal. Eu acho muito legal, mas enfim. Tá? Professor, uma dúvida. Claro. No LGR a gente via a curva para Uhum. saber todos os pontos que o sistema não instabilizaria, né? Não só, né? Com LGR eu consigo ver a Sim, dinâmica consegue ver tudo. para todo e qualquer ganho, exato. O que eu não estou conseguindo bater na cabeça é esse gráfico do Nyquist. A gente Sim. vai saber só pela voltinha, então, tipo, e o resto do gráfico, o que vai representar no caso, tipo... É que aí que tá. Eu não tenho aquela... O LGR, com certeza, ele é mais útil para projeto e para análise. Com certeza absoluta. O grande problema é que para fazer o LGR eu preciso do quê? Eu preciso da equação. Né? Claro. E para avaliar a estabilidade do meu sistema, e inclusive, a gente vai ver isso nas próximas aulas, conseguir projetar um sistema com pouca oscilação, por exemplo, né? Eu não preciso da equação necessariamente. Se eu quero usar o domínio da frequência, basta que eu tenha a resposta em frequência. Né? Então eu posso usar um analisador, um gerador de sinais e varrer as frequências de interesse. Botar um sinal de 1 Hz, 2, 10, 20, 30 e ver como que a saída da malha aberta se comporta. E eu posso literalmente obter o diagrama de Bode na prática. Tá? Coisa que, se eu fosse modelar para encontrar a equação, daria muito mais trabalho, por exemplo, entende, Diego? Então é uma abordagem alternativa. Não é uma coisa... Não é tão bom quanto o LGR, eu admito. Né? Mas é uma abordagem que usa a resposta em frequência do sistema e não a resposta, não a equação propriamente dita, entende? Sim, agora entendi, faz sentido. Tá? Porque eu posso ter uma boa noção, vocês vão ver nas aulas sobre margem de fase, né, que o que importa nesse diagrama aqui é a margem de fase, se eu quero projetar. Mas daí é papo para a aula que vem, mas eu posso sim diminuir essa oscilação só vendo o Bode. Mas daí deixa para a aula que vem que a gente já está quase aí estourando o nosso tempo. Pessoal, eu sei que está meio confuso, é um conteúdo complicado, né? Eu tenho consciência disso, não é uma coisa fácil, tá? Eu sei, né? Mas acreditem aí, deem uma lida, né? Tirem as dúvidas comigo, me mandem uma mensagem, tá? E na aula que vem, eu vou postar, na verdade, as aulas no final de semana, a gente vai falar sobre resposta em margem de fase e especificamente margem de ganho também, coisa que vocês já viram. A margem de ganho é literalmente esse ganho máximo que eu posso aplicar, que para esse sistema a gente viu que rondava 11, né? Que é bem fácil, é só ver a resposta do sistema em 180 graus. Mas não se preocupem que eu vou formalizar isso na próxima aula, tá? Eu sei que parece complicado, mas com calma vocês vão entender. Podem ficar tranquilos. Beleza, pessoal? Beleza, senhor? Show de bola, meus queridos!
Até mais. Era isso. Valeu, professor. Boa noite. Valeu, Tchau, senhor. Boa tchau. noite. Falou, aquele abraço. Valeu, senhor. Até mais.